Olá, seja bem-vindo ao Novas Fronteiras. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um campo da pesquisa que tem o potencial de transformar indústrias e melhorar a qualidade de vida. É a nanotecnologia e os materiais avançados. As políticas públicas para estas áreas desempenham um papel importantíssimo para o desenvolvimento sustentável, a inovação e a economia. No Brasil, o artigo 218 da Constituição Federal estabelece um marco legal importante para a formulação de políticas públicas nesse campo e reflete o compromisso do país com o avanço científico e tecnológico. Para conversar sobre este assunto e sobre a importância da promoção e o incentivo do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no país, nós recebemos o coordenador-geral de tecnologias habilitadoras do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Felipe Bellussi, e a vice-reitora da Universidade Franciscana, Solange Binotto Fagan. Sejam bem-vindos ao Novas Fronteiras. Olá. Olá, obrigado. Eu pergunto então, Felipe, quando falamos em nanotecnologia e materiais avançados, nós estamos falando de futuro. Em relação a isso, como que os jovens se inserem, então, nesta nova onda? Olá a todos. Primeiramente, gostaria de, em nome do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, agradecer a oportunidade de falar sobre tecnologias para a audiência do programa Novas Fronteiras. Em 1959, o físico americano Richard Feynman proferiu uma palestra muito interessante intitulada Há muito espaço lá embaixo, ou em inglês, There is a plenty of room at the bottom. E ele sugeriu que seria possível realizar a alteração dos materiais, novas propriedades, desenvolver novos materiais manipulando os átomos, que não haveria uma limitação física para essas novas propriedades. E essa palestra é considerada o marco inicial da nanotecnologia. Desde então, o mundo todo, incluindo o Brasil, vem investindo esforços no desenvolvimento da nanotecnologia e, como uma das consequências, os materiais avançados. Aqui no Brasil, a gente considera 2001 como nosso marco principal de fomento do governo federal à nanotecnologia, que foi um edital que nós lançamos, MCTI, em conjunto com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, para fomentar a criação de capacidade interna em nanotecnologia no Brasil. Desde então, nós já fizemos investimentos nas mais diversas temáticas para a construção dessa área no Brasil, como, por exemplo, a formação de recursos humanos, o fomento a projetos, a criação de infraestrutura científica nessa temática, o apoio ao desenvolvimento inovativo nas empresas, também a cooperação internacional. Atualmente, a gente dedica muito esforço a todas as questões de segurança da nanotecnologia e aí abre-se uma grande oportunidade para os jovens, em especial na parte do empreendedorismo de base tecnológica ou do empreendedorismo intensivo em conhecimento. É uma grande janela de oportunidade para a juventude, no qual soma-se a capacidade criativa dos nossos jovens e as necessidades da sociedade. Então, aí nós temos uma grande oportunidade para a inserção dos jovens na temática de nanotecnologia e na temática de materiais avançados. Então, como comentado, não é um tema novo, mas é um tema que agora ganha grande evidência, porque nós já conseguimos encontrar as aplicações concretas da nanotecnologia no mercado de trabalho, no mercado com diversos produtos envolvendo a nanotecnologia, e aí há uma grande janela de oportunidade para os jovens egressos das áreas de ciência e tecnologia atuarem nessa temática. E eu acho importante, né, Felipe, aproveitando esse histórico que o Felipe traz, dessas oportunidades, né? Eu faço parte de vários desses projetos e editais desde 2004, que foi o primeiro edital de redes de nanotecnologia do Brasil. Quando a gente olha para trás, parece que faz tão pouco tempo, mas o Brasil já tem uma grande caminhada nisso, né? E certamente os jovens são os que mais se beneficiaram. Na época eu era mais jovem, mas hoje a gente já consegue ver os frutos de toda essa aplicação dessas políticas públicas que o próprio Ministério fez, né, desde então.
E professora Solange, em relação às políticas públicas, quais são os desafios ainda enfrentados para a implementação delas na área da nanotecnologia e dos materiais avançados? Bom, eu acredito que, como o Felipe falou, nós temos muitos desafios justamente por ser uma área nova. Demanda muita infraestrutura, demanda um conhecimento também da população em saber usar esses serviços ou essas ações. Hoje a gente ainda tem um desconhecimento muito grande, né, Felipe, sobre o que é nanociência, nanotecnologia, sobre o poder que tem o Brasil em termos de recursos naturais e materiais avançados também. Então, eu acho que nós precisamos, principalmente, o nosso desafio, enquanto também políticas públicas, e eu vejo isso muito claro hoje, que o próprio Ministério incentiva isso, é levar esse potencial via políticas públicas também para diferentes espaços da sociedade, aproximando a academia, a área de inovação, né, o ambiente empreendedor, e também os jovens, porque nada disso vai acontecer se a gente não tiver uma mão de obra extremamente qualificada. Jovens bem informados, jovens com interesse em desenvolver tecnologia no Brasil, em desenvolver a nanotecnologia, desenvolver novos materiais. E a gente sabe que hoje também a gente passa por uma crise nessas áreas de formação. A maioria dos jovens não quer seguir essas áreas de engenharias, física, química, computação. E eu acho que isso realmente é necessário também uma forte ação em políticas públicas para essa indução. Com certeza. O ponto crucial para o desenvolvimento de uma nação chama-se os seus talentos. E a universidade, os nossos institutos de pesquisa exercem um papel fundamental nesse quesito. O principal ponto de crescimento, de desenvolvimento de uma nação e a sua principal riqueza é o seu capital humano. Então, realmente, precisamos investir. A gente vem investindo, enquanto governo federal, há muitos anos, na formação, capacitação, atração, fixação e mobilidade dos nossos talentos dentro do nosso país. Recentemente fizemos um reajuste considerável nas bolsas de mestrado e doutorado, lançamos também recentemente um novo programa chamado Conhecimento Brasil, que tem o objetivo de atrair de volta, repatriar os nossos principais talentos que hoje trabalham no exterior, para que eles venham desenvolver as suas pesquisas e venham retribuir ao Brasil e também utilizar as suas competências junto às necessidades nacionais. Então, esse programa ele tem essa característica de repatriação dos nossos talentos. Lembrando sempre que em um país, uma das suas principais riquezas é o seu capital humano. E Felipe, você falava também do poder das instituições de pesquisa, de ensino, junto com as universidades. Em relação a isso, a gente sabe que esse intercâmbio de conhecimento ele é muito importante para a ciência, né? Essa troca de saberes. Eu queria que você falasse também de que forma essas políticas públicas elas promovem a colaboração entre essas instituições de pesquisa, as universidades, junto com as empresas e também com o empreendedorismo. Perfeito. Com certeza há uma grande sinergia e oportunidade de trabalho conjunto entre as universidades, os institutos de pesquisa, as empresas, o ecossistema de empreendedorismo, o governo, a sociedade. E do ponto de vista governamental, essa aliança estratégica, conhecida como tripla ou quádrupla hélice, é fundamental para o desenvolvimento de soluções para o Brasil superar os seus desafios nacionais. O Brasil tem um conjunto, por ser um país em desenvolvimento, tem um conjunto de desafios na sociedade e que a gente tem a clara consciência de que ciência e tecnologia é um grande driver para solucionar esses problemas. Problemas na área da saúde, da infraestrutura, da energia, do saneamento básico. Então a gente tem muito claro que a ciência e tecnologia é um grande facilitador e é um grande catalisador das soluções para os desafios nacionais. E, com certeza, a parte dos talentos é uma parte chave. Hoje nós temos quase 5 milhões de ingressos no ensino superior. Esse número é 65% superior aos ingressantes que nós tínhamos em 2015. Nós temos um sistema de pós-graduação muito pujante, de reconhecimento internacional, que hoje entrega à sociedade aproximadamente 75 mil mestres
e doutores, e nós temos uma atenção especial para a empregabilidade dos nossos egressos. E a gente entende que a parceria entre público e privado com certeza vai ser um grande drive de absorção de toda essa mão de obra qualificada. E isso é fundamental para o crescimento sustentável do nosso país. Nos últimos 10 anos, infelizmente, o nosso produto interno bruto, que é o somatório das riquezas geradas pelo país, cresceu apenas 0,5% ao ano e, com certeza, inserindo uma camada de ciência e tecnologia, nós temos uma capacidade de aumentar muito essa média de 0,5% ao ano para valores muito superiores. Lembrando que nos países em desenvolvimento, a média de crescimento anual do país é 10 vezes maior do que isso. E nós temos a clara consciência que a ciência e tecnologia e que os nossos talentos são peças-chave para aumentar a geração de riqueza do nosso país. E, professora Solange, nós vemos que o mundo inteiro está em debate em relação à emergência climática. O Rio Grande do Sul mesmo ainda sofre os impactos da catástrofe climática que afetou o estado em maio deste ano. E em relação a isso, eu queria que a senhora falasse, dentro das pesquisas, que estratégias os pesquisadores, os cientistas, eles adotam, então, para garantir que o desenvolvimento da nanotecnologia e também dos materiais avançados, ele seja sustentável e ajude também a minimizar esses impactos ambientais. A gente vive um mundo muito controverso quando se fala, né, em desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, a gente está sofrendo problemas que a gente, às vezes, considera tão fundamentais, né, como alagar a nossa casa, como um temporal que se assolou na noite passada, aqui também na nossa região. E eu acho que a ciência e a tecnologia têm um papel fundamental aqui. E principalmente quando a gente fala em nanotecnologia, novos materiais, porque nós estamos falando de algo que é consequência também de uma série de ações, inclusive tecnológicas, que foram aumentando o número de gases na atmosfera, foram poluindo o nosso planeta. A nanotecnologia, ela pode ser uma grande aliada nisso. Ela pode ser uma grande aliada, eu digo, nos nossos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Porque quando ela traz, né, segundo o que o Feynman disse lá em 1950 ainda, sobre há muito espaço lá embaixo, há muitas possibilidades. E a nanotecnologia, esses novos materiais, nos apresentam isso. Possibilidade de reduzir o uso de materiais, de conseguir captar com uma melhor assertividade determinados gases, determinados produtos, reduzir o consumo, porque eu tenho sistemas mais duráveis. Então, hoje em dia se disseminou muito a questão do produto volátil, do descarte, e a nanotecnologia ela vem muito em contraponto a isso. Aumentar a durabilidade, aumentar a estrutura, a resistência. Então, eu acredito muito que se a gente conseguir focar cada vez mais as nossas pesquisas, o nosso desenvolvimento, olhando também para esses desafios, nós temos um poder muito, muito grande nas nossas mãos. Tanto pelos materiais que nós manipulamos, como pelo poder que a nanotecnologia tem. E por isso que eu coloco essa controvérsia, porque todas as tecnologias, assim foi a tecnologia nuclear, assim é a nano, assim é qualquer produto novo que se lança no mercado, como a própria área de inteligência artificial, toda a tecnologia ela traz consigo grandes desafios e grandes oportunidades. E aí entra de novo a política pública, né? Quiçá a gente consiga, via política pública, induzir cada vez mais que os pesquisadores, que muitas vezes são induzidos, na grande maioria, por essas políticas, induzir que eles resolvam esses grandes problemas da humanidade. Então, hoje, eu acho que os nossos institutos nacionais de nanotecnologia têm muito forte isso, né, Felipe? Institutos que olham pela vida, pelo meio ambiente, e eu acompanho um desses institutos, que é o nosso Instituto Nacional de Nanomateriais de Carbono. Eu acompanho desde 2008, e eu vejo quanto a gente conseguiu também evoluir nessa trilha de que a gente não desenvolva um produto por si só, mas que ele tenha um impacto para a vida, para a sociedade, para o cuidado às pessoas. E olha como nós evoluímos no Brasil nisso, né? E que bom que a gente consiga
também com toda essa emergência climática, também fazer essa transformação da nossa pesquisa. E olha só, se nós conseguirmos no Brasil, nós temos a maior biodiversidade do mundo, né? A maior riqueza de biodiversidade. Se nós conseguirmos traduzir isso com esses novos materiais, com a nanotecnologia e trazer também aqui uma riqueza de produção científica e tecnológica nisso, o nosso país, ninguém nos bate, né? Seremos certamente uma grande potência. E nós somos vistos com esse olhar lá fora também, né, no exterior. Quando as pessoas nos olham, elas nos olham com uma grande potência também de ciência, com uma grande potência de biodiversidade, mas eu acho que está faltando uma virada de chave para a gente transformar isso também em uma potência de tecnologia e inovação, e focando talvez nessa área. Com certeza, o ponto das emergências climáticas é realmente algo que todo o país deve se unir em prol da minimização, da mitigação dos efeitos de toda essa mudança climática e dessas emergências climáticas. Nós estamos realmente em um momento atípico, com terremotos, tsunamis, furacões, ciclones, secas, inundações, alagamentos, contaminação de solo, do ar, da água, e a ciência e tecnologia, em especial a nanotecnologia e os materiais avançados, são candidatos a estarem trazendo soluções para as mais diversas verticais da questão da emergência climática, seja da predição, seja do monitoramento, seja da remediação, seja da reconstrução de infraestruturas. Então, com certeza, a nanotecnologia e os materiais avançados podem contribuir bastante. Entendo que não é o momento de discutirmos se é algo produzido pelo homem ou se é algo natural, mas os efeitos estão aí. Brasília, atualmente, passa por uma das piores secas da história de Brasília. Então, isso é, com certeza, uma grande característica desse momento que a gente vive, e a ciência e tecnologia pode contribuir significativamente para isso. A nanotecnologia e os materiais avançados podem contribuir, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio dos seus mais diversos programas, vem estimulando e criando condições favoráveis para que os nossos maiores cérebros que estão nas nossas academias possam pensar e desenvolver soluções para esse momento que nós vivemos. E Felipe, no início do programa nós falávamos da inserção dos jovens, né, nesta nova onda de nanotecnologia, de materiais avançados. Em relação às políticas públicas, a importância delas promoverem e incentivarem, então, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil, em relação também aos jovens. Realmente um ponto muito interessante, e para esse ponto em específico, eu faço sempre questão de mencionar e de refletir sobre o papel do Estado em toda essa questão de ciência, tecnologia e inovação. Quando a gente olha na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 23, está lá que um dos objetivos da União, dos Estados e dos municípios é proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. E lá, como muito bem dito no início do programa, no artigo 218, capítulo 4 da Ciência, Tecnologia e Inovação, está previsto que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico e tecnológico, a pesquisa, a capacitação. Faz menção também à formação de recursos humanos, ao fortalecimento da inovação nas empresas, aos parques tecnológicos, aos ambientes promotores da inovação. Então vejam que interessante, já é possível, na nossa Carta Magna, nós identificarmos um conjunto de verticais no qual o Estado deve realizar os seus investimentos, com destaque para a formação de recursos humanos, fomento à infraestrutura científica e tecnológica, a base normativa, que isso é algo característico do governo federal, a base normativa, uma base normativa sólida para o desenvolvimento dessas temáticas, além do fomento às instituições de ciência e tecnologia, as universidades e as empresas. Do ponto de vista da formação dos recursos humanos, eu gosto sempre de destacar que nós temos hoje quase 2.600 instituições de ensino superior distribuídas nas 5 regiões do país. Nós temos aí em 2002 quase 5 milhões de ingressantes no ensino superior. Temos também
mais de 7 mil cursos de pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado e doutorado distribuído nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, a parte de formação e capacitação de recursos humanos é algo característico e clássico do Estado. Um outro ponto clássico do Estado é a questão da infraestrutura de ciência e tecnologia. Nós recentemente conseguimos fazer um investimento considerável da ordem de 1,2 bilhões de reais em infraestrutura científica, sendo que na vertical de expansão e desenvolvimento da infraestrutura de pesquisa nós investimos aproximadamente 500 milhões, sendo que desses 500 milhões, 20% são em projetos relacionados a nanotecnologia, aos materiais avançados, à fotônica, às tecnologias quânticas. E no Brasil hoje nós temos infraestruturas únicas, como uma fonte de luz síncrotron, que é um laboratório nacional para todo o nosso país. A única do hemisfério sul, a segunda que nós temos no mundo com essa característica. Além de torres, além de uma torre de observação no meio da floresta amazônica, navios oceanográficos, uma rede de supercomputadores, estação de ciência e tecnologia na Antártida, ou seja, a criação de todo esse ecossistema e dessa infraestrutura é algo clássico do Estado. E isso o Brasil vem investindo consideravelmente nos últimos anos. Importante saber desse ecossistema que acontece e poder trazer para o público também essas informações. O nosso programa vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer, Felipe, a tua presença aqui no Novas Fronteiras. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade de estar difundindo a ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo que nós estamos realizando no nosso país para a audiência do programa Novas Fronteiras. O Ministério está sempre à disposição e envidando o máximo esforço que nós podemos para criar todo esse ecossistema, criar todas as condições para que o nosso Brasil, baseado em ciência e tecnologia, gere riqueza para a nossa sociedade. Obrigado. Agradeço também, professora Solange, a sua presença aqui conosco. Obrigada, gostaria muito de agradecer ao Felipe por também oportunizar estar aqui conosco. Esse é um programa que não é da Universidade Franciscana, é de todo mundo, então esperamos também em outros momentos aqui para discutir outros temas. Muito obrigada por ter estado aqui conosco essa tarde e que a gente consiga fazer assim, uma boa repercussão desse programa e dessa discussão. O Novas Fronteiras fica por aqui. Obrigada também pela sua presença. Tchau!